como se tornar um servo como Cristo foi. A palavra de hoje está em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e, tornando-se semelhante a seres humanos, foi reconhecido como figura humana, se humilhou e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ser servo não é uma opção para o cristão, no sentido de eu quero ser servo ou não quero ser servo. Cristão automaticamente já está ligado a essa palavra servidão. E o servo por excelência foi o nosso Senhor Jesus. Ele era Deus e se humilhou, desceu para nos servir. Se você quer ser um verdadeiro cristão, você precisa ser servo. E se é para ser servo, você precisa ser como Jesus foi. Se você observar com um pouco mais de calma esse trecho da Bíblia, você vai notar que há uma gradação, ao contrário, em vez de subir, descendo. Cada atitude que Jesus tomava, ele mais descia nas escadas para ser servo. A primeira coisa que nós podemos aplicar também na nossa vida, aqui no versículo 5 diz que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Cristo o tempo todo pensava em nós. A sua maneira de liderar era servindo. O dia a dia do todo-poderoso Deus, Jesus, era servir. Então, se você quer ser servo, a primeira coisa que você precisa é começar a pensar como servo. Não apenas pensar mais como maioral, como alguém que é superior às outras pessoas, não. Se você quer ser servo, você precisa primeiramente mudar o seu coração e a sua mente. O versículo continua dizendo que ele não considerou ser igual a Deus. Jesus era Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas para nos servir com excelência, ele decidiu não tomar aquela posição de Deus. Por mais que você ache que tem alguma posição superior a alguém, por mais que você seja alguém que tem um emprego melhor do que os outros, se você quer ser servo, então você precisa abrir mão dessa sua posição e enxergar todas as pessoas como superior a você mesmo. A Bíblia continua dizendo que Jesus também se esvaziou. Nós precisamos nos esvaziar dos nossos achismos, dos nossos orgulhos, porque para ser servo nós temos que estar vazios de nós e cheios de Deus. O apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é ser servo. É você não viver mais do seu próprio jeito, para os seus próprios prazeres, do seu bel prazer. Não, para ser servo você tem que se esvaziar de si mesmo e deixar Jesus habitar e entrar plenamente em nossa vida. A Bíblia também diz que, além de ele ter se esvaziado, ele assumiu a forma de servo. Jesus não era apenas servo na frente dos discípulos. Ele não era servo de vez em quando. Ele passou a ser servo durante todos os anos em que esteve nessa terra. Especificamente nos últimos 3 anos e meio, quando ele começou a andar com seus discípulos, tudo o que ele fazia era para servi-los, enxergassem os discípulos ou não. Um dos maiores exemplos é quando, próximo já da sua morte, ele junta os discípulos numa ceia e começa a lavar-lhe os pés e dizer, vocês estão vendo isso que eu estou fazendo com vocês? Se eu que sou o mestre estou fazendo isso com vocês, quanto mais vocês devem fazer com uns aos outros, com seus irmãos. Ele tomou a forma de servo e começou a viver literalmente todos os dias como servo. Não viva como servo apenas na igreja. Não sirva apenas ali durante o culto, né? Faz alguma coisa ali para o pastor ver, para o irmão ver. Não, seja servo lá no seu local de trabalho. Seja servo na sua casa. Sirva a sua esposa, sirva seu esposo. Filhos, sirvam o pai. Pais, sirvam seus filhos. Sirvam uns aos outros e dessa forma nós estaremos sendo como Jesus. A Bíblia continua dizendo que além de tomar a forma de servo, ele tornou-se semelhante aos seres humanos. Sabe que palavra nós podemos chamar isso? Empatia. Só consegue ser servo com eficiência aquele que se coloca no lugar do outro. Jesus, o Todo-Poderoso Deus, decidiu vestir a capa de ser humano, ser um ser humano e sentir as nossas dores, sentir as nossas fragilidades. O Todo-Poderoso Deus decidiu fazer isso. Quer ser um servo com eficiência? Coloque-se sempre no lugar das pessoas que você precisa servir. Sinta a dor delas, sinta o que passa no coração delas, seja empático e dessa forma você estará servindo com eficiência. E a Bíblia continua caminhando aqui para o fim, dizendo que Jesus também se humilhou. Humilhação é a palavra-chave do servir. Não tem como você servir se você não se humilhar e reconhecer a outra pessoa como superior a você. Serviço é o contrário de arrogância, de altivez. Deixa isso para lá, viva uma vida servindo. E o último estágio do serviço, a Bíblia diz que ele se tornou
obediente até a morte. Se você é servo, então obedeça. Custe o que custar. Obedeça àqueles que você concorda ou você não concorda com a sua liderança, não importa. Seja servo e obedeça, porque Deus vai honrar a sua vida. Deus abençoe.